Apesar de ser uma das civilizações mais estudadas extensivamente na história humana, o Antigo Egito ainda guarda uma profusão de mistérios que permanecem sem solução. Tais enigmas têm deixado cientistas e pesquisadores em estado de perplexidade enquanto lutam contra o desconhecido, temendo que jamais possam desvendar a verdade a respeito do vasto conhecimento dos egípcios. Na cultura e país ainda há segredos não revelados que se escondem sob a superfície aguardando para serem descobertos. Vamos examinar mais de perto, nesse vídeo, e detalhar alguns dos principais mistérios envolvendo o Antigo Egito, coisas extremamente sem explicações e descobertas inacreditáveis, e a última com certeza vai deixar você sem dormir, pois é a mais inacreditável. Porém, antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade após um hiato de 2 anos devido aos eventos de 2020 e 2021, uma equipe de arqueólogos holandeses e italianos retornou à sacada no início de 2023 e descobriu um incrível complexo de túmulos subterrâneos. Esses túmulos logo de cara chocaram a equipe, pois junto com diversas capelas liderados por Christian Greco e Laurais, eles através de diversas pesquisas fizeram história descobrindo coisas incríveis. O objetivo da equipe é entender melhor a história da necrópole de Saqqara, um dos locais mais importantes de todo o Antigo Egito. O complexo de túmulos recém-descoberto foi construído para Panaceio, um mordomo do Templo de Amor durante o reinado de Ramsés II. A estrutura assemelha-se a um templo autônomo e apresenta diversas capelas, proporcionando uma visão da vida religiosa dos antigos egípcios. A equipe também encontrou 4 capelas menores na área com cenas fúnebres bem preservadas e desenhos. Uma das capelas mais impressionantes, de ouro para o tesouro do faraó. A qualidade e o detalhe das ornamentações nas paredes são de tirar o fôlego, com retratos coloridos de profissões fúnebres, veneração a deuses, tudo feito detalhadamente, mostrando claramente que os antigos egípcios tinham um grande conhecimento. Sim. Em 2023, a pesquisa continua em andamento. As pirâmides continuam a fascinar arqueólogos e historiadores até os dias de hoje, e as pirâmides continuam sem resposta para diversas perguntas. No entanto, um dos maiores mistérios desta civilização permanece sendo as 2 enigmáticas e inacabadas pirâmides localizadas na cidade de Zau e Laurian, supostamente construídas durante a terceira dinastia entre os anos 2700 e 2600 a.C. A pirâmide, de camadas complexas e detalhadas, permanece com algumas coisas ainda inacabadas. A pirâmide do norte está em voltas e contém um segredo que intriga. A pirâmide de camadas acredita-se ter sido construída pelo faraó Kaaba e foi escavada no início do século XX. Próximo a ela, várias instruções e símbolos foram encontradas, o que sugere que a área tinha grande significado real. A pirâmide inacabada do norte, também conhecida, tem tido sua propriedade debatida por egiptólogos há décadas, com alguns atribuindo a um rei chamado Vicarus e outros a um príncipe chamado Baca. Infelizmente, as pirâmides têm permanecido majoritariamente intocadas desde a sua descoberta. Uma base militar próxima restringiu o acesso à área, deixando as ruínas em estado de abandono, e uma riqueza de conhecimento ainda aguardando ser desenterrada. Osíris, ao contrário de um rei, é uma divindade demoníaca que os egípcios infelizmente acreditavam e, portanto, não deveria ter um túmulo. No entanto, isso não impediu que eles fizessem uns rumores sobre a descoberta do chamado túmulo de Osíris circularam no Egito e no mundo todo. Em maio de 2015, os rumores se concentraram em um túmulo de 3.200 anos encontrado em Sheikh Abqurna, uma necrópole na margem oeste de Tebas. É um túmulo enorme, mas sem inscrições. No entanto, contém um enorme salão transversal suportado por 5 pilares e uma escada que desce até o leito de rocha para chegar a um complexo dedicado à lenda de Osíris. A mitologia egípcia afirma que Osíris foi o primeiro faraó do Egito e governou até ser traído e assassinado por seu irmão-chefe, que o trancou numa caixa e a encheu de chumbo derretido antes de jogá-la no Nilo. Não satisfeito com isso, ele se reencarnou como um crocodilo, rasgou o corpo em 14 pedaços e os espalhou pelo Egito. Ísis, esposa de Osíris, posteriormente recuperou todas as partes e as enterrou, onde as encontrou, erguendo um santuário em cada local. Este é sem dúvida um santuário para Osíris, mas uma parte dele foi sepultado aqui. Quase certamente não, mas é estranho que o túmulo possa ser identificado de outra forma. Nosso próximo intrigante achado do Antigo Egito é o magnífico gato de Gayaer Anderson,
Uma estátua de bronze que remonta ao final do período aproximadamente 600 anos antes de Cristo, essa escultura felina com 41 centímetros de altura é adornada com exuberantes ornamentos e joias de ouro, incluindo um amuleto protetor verde. É uma representação da deusa gata com um escaravelho na cabeça e um escaravelho alado no peito. O gato de Gaia Anderson é uma verdadeira obra de arte, mas a beleza da estátua oculta um segredo sombrio. Ela não está tão bem preservada quanto parece. Raios-x tirados da escultura revelam rachaduras quase completas ao redor do centro do corpo do gato e apenas um sistema interno de reforços impede que sua cabeça caia. Felizmente, o Major Anderson, que doou a estátua ao Museu Britânico, era um restaurador especializado. Foi ele quem adicionou os reforços na década de 30. Ele também removeu uma espessa camada de verbete e pátina vermelha para revelar a verdadeira beleza do gato. O gato de Gaia é um exemplo notável de arte e habilidade do Antigo Egito, bem como um testemunho da competência e talento de seus criadores. O Templo de Amon em Kauai Nube abrigou pelo menos 3 magníficas estátuas de Amon representadas na forma de um carneiro protegendo o rei Tarraca, o faraó que iniciou a construção do templo, de pedra em 683 a.C. Amon era uma das divindades mais significativas no Antigo Egito e o carneiro era um de seus animais sagrados. Estátuas de carneiros ou esfinges com cabeça de carneiro costumavam ser encontradas em vários templos dedicados a Amon. Os carneiros foram descobertos pelo professor Francis Llewellyn Griffith durante suas escavações no templo em 1939. Uma dessas estátuas foi adquirida pelo Museu Britânico diretamente do professor em 1933 e ainda está lá hoje. A estátua do Museu Britânico apresenta um carneiro deitado no estômago com as 4 pernas dobradas sobre ele, protegendo uma figura em pé do rei da arranca. A cabeça do carneiro tem um buraco indicando onde um disco dourado originalmente se encaixava, enquanto uma inscrição hieroglífica na planta proclama Tarraca como filho de Amon e Mud. O Museu Arqueológico de Oxford, na Inglaterra, abriga o carneiro pareado com a estátua do Museu Britânico, e uma terceira estátua está exposta no Museu Nacional do Sudão em Cardoa. Os papiros do equinócio, também conhecidos como as Cartas do Equinócio, é uma coleção de papiros que remontam ao início do Reino Médio do Antigo Egito há aproximadamente 4.000 anos. Esses valiosos textos foram descobertos no complexo do túmulo do Viziripi e foram inadvertidamente misturados a detritos usados para empurrar o caixão de um servo chamado mesa para a câmara funerária. Os papiros consistem em cartas e contas escritas por Hak, um sacerdote de IPI. Eles oferecem informações raras e valiosas sobre a vida dos membros comuns da baixa alta classe do Egito durante esse período. Os documentos fornecem uma visão do sistema monetário da época, em que aluguéis e impostos eram comumente pagos ao faraó e os valores do equinócio eram calculados em grãos, especialmente cevada, mas também não tinha problemas em converter esses valores em quantidades equivalentes de têxteis ou cobre. Ele tanto esperava quanto oferecia pagamentos em diferentes mercadorias. Esses papiros são significativos não apenas para o estudo do pensamento econômico antigo e da contabilidade, mas também para a história das frações egípcias e das técnicas matemáticas. O uso de contabilidade de partidas dobradas e pesos e medidas teóricas ou abstratas demonstra a sofisticação da economia egípcia durante esse período. Muitos acreditam que os egípcios eram homens das cavernas sem inteligência, porém percebemos absolutamente o contrário. Praticamente tudo o que temos na nossa civilização já existia naquela época. De alguma forma, até mesmo os impostos e os cálculos, tudo. O Egito era muito organizado. O magnífico caixão de Naja Monk, um antigo sacerdote egípcio do deus carneiro Hurassof, foi adquirido pelo Museu de Arte da cidade de Nova York em 2017 com planos de ser exibido em uma exposição. No entanto, em 2019, antes do fechamento da exposição, o museu repatriou o caixão e os restos do sacerdote de volta ao Egito. Elaborado, o caixão, feito de uma combinação de materiais como cartonagem, pintura, ouro, prata, resina, vidro, madeira e bronze chumbado, tem 72 polegadas de comprimento, 20 polegadas de largura e 11 polegadas de profundidade. A tampa é coberta com vinhetas de feitiços funerários do Livro dos Mortos, retratando a pesagem do coração contra a amante e o processo da mumificação dentro. A figura da deusa Nutria, parcialmente coberta em folha de prata à base do caixão, apresenta um hieróglifo da na vertebral de Osíris, simbolizando a estabilidade. Os títulos de Media Monk como sacerdote de Urussof estão inscritos no caixão, indicando sua devoção ao seu papel antes da
Repatriação. A proveniência do caixão foi contestada com documentos forjados alegando que ele havia sido exportado em 1971 com permissão da Organização de Antiguidades e pertencia a Habib Talatras, um comerciante de arte no Cairo. Uma investigação subsequente levou a acusações contra o comerciante de arte cristofênico. O crime nem sempre compensa. Em uma descoberta recente no final de 2022, arqueólogos desenterraram um tesouro de cerca de 20 sepultamentos antigos na cidade costeira de Nova Damieta, no Egito. As sepulturas, que remontam à 26ª dinastia de cerca de 2.600 anos atrás, são uma janela para uma época em que o Egito lutava para manter sua independência dos governantes estrangeiros e sua capital estava localizada no delta do Nilo. Objetos de túmulos de folha de ouro foram descobertos entre os restos mortais, moldados na forma de divindades egípcias reverenciadas como Ísis, conhecida por seus poderes mágicos de cura protetora felina, e o deus de cabeça de falcão Horus. Esses ídolos de ouro acredita-se que tenham sido usados para proporcionar proteção ao falecido na vida após a morte e elevar seu status ao de um deus. É bastante claro nos textos religiosos contemporâneos que os deuses egípcios eram de carne de ouro, de acordo com o egiptólogo Campbell Price, que liderou a equipe responsável pela descoberta. Além dos ídolos, a equipe também descobriu amuletos de escaravelho, um símbolo de renovação no Antigo Egito, e jarros canópicos que eram usados para preservar órgãos. Apesar das muitas descobertas, muito permanece um mistério sobre esses indivíduos antigos, incluindo suas identidades. Uma coisa é clara: os egípcios acreditavam em vários deuses esquisitos e adoravam tudo aquilo que condenado por Deus. Os egípcios tinham um grande conhecimento do mundo espiritual e do ocultismo, como é relatado em diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento, algo extremamente inacreditável. Ração é um cemitério situado no coração do Oriente Médio. É um local de grande significância histórica. Fica aproximadamente 19 quilômetros ao sul da cidade moderna de Mia, na região entre Exit e Mênfis. Este cemitério foi usado principalmente durante o Reino Médio, abrangendo a Idade do Bronze Médio. Embora haja alguns sepultamentos do Reino Antigo no local ao sul do cemitério, há um templo dedicado à deusa local Paxé, construído pelos famosos faraós. Terceiro, este templo subterrâneo é conhecido como a Caverna de Artes devido à identificação grega de Pachete com Ártemis. O cemitério abriga 39 tumbas antigas de nomarcas do Reino Médio que governavam a partir de Rabenu, no nome de Ônix. O cemitério abriga 39 sepulcros antigos governantes do Reino Médio que governavam a partir de Rabenu, no nome do Ônix, atualmente conhecido como o 10º nome do Alto Egito. A elite da sociedade antiga elegiu tumbas amplas e meticulosamente ornamentadas, refletindo suas posições sociais e políticas como governantes e oficiais do nome do Ônix. Essas tumbas impressionantes, esculpidas nas encostas de calcário próximas à capital provincial, são renomadas pela qualidade de suas pinturas, que retratam cenas do cotidiano e da guerra. A seguir temos o quiosque de Trajano, um magnífico templo alto que perdurou por séculos na ilha Gelquia, no Egito, conhecido localmente como a Cama do Faraó. Esta estrutura única é atribuída a Trajano, um imperador romano que governou de 98 a 117 d.C. No entanto, a maioria da estrutura do templo remonta a um período anterior, possivelmente ao reinado de Augusto. Originalmente situado na ilha de Filas, o quiosque foi realocado para a ilha Gelquia na década de 1960 como parte da campanha internacional para salvar os monumentos de Núbia. Com sua impressionante altura de 15 metros e 84 centímetros, o quiosque provavelmente serviu como abrigo para a barca de Ísis nas margens orientais da ilha Filas. As 20 colunas do quiosque são lindamente decoradas com capitães, compostos cada um encimado por pilares de 2 metros e 10 centímetros de altura e que originalmente deveriam ser esculpidos em melhores pilares. Embora essa decoração nunca tenha sido concluída, sua atribuição ao imperador Trajano se baseia em uma escultura dentro da estrutura do quiosque que retrata o imperador queimando incenso diante de Osíris e Ísis, mostrando a grandiosidade tanto da cultura romana quanto da egípcia em uma união harmoniosa. Quando arqueólogos abrem tumbas antigas no Egito, é bastante comum encontrarem pequenas esculturas conhecidas como Chabit, e centenas desses artefatos foram encontrados, mas a abundância deles não facilitou a identificação de seu propósito pelos arqueólogos. Disse comumente que representam servos simbólicos dos mortos, embora isso não tenha sido
Provado, essa teoria origina-se do fato de que, com base em linhas do tempo, os chabis começaram a aparecer nas tumbas da aristocracia egípcia aproximadamente na mesma época em que pararam de surgir servos humanos sacrificados. Exemplares mais recentes dos artefatos apresentam inscrições interpretadas como maldições ou encantamentos, mas os mais antigos são simples. Algumas ferramentas como enxadas, enquanto outros carregam cestos. A etimologia de seu nome é desconhecida, com alguns acreditando que deriva de chá, que significa acomodar, e outros acreditando que vem de swing, que significa vara. Pode ser que não haja nada além do fato de que alguém pensou que seria um belo ornamento para incluir dentro de uma tumba, e a ideia se popularizou, mas quase tudo em uma tumba egípcia simboliza algo. A máscara de Tutankhamon é uma autêntica obra-prima da arte egípcia antiga e um dos artefatos mais reconhecíveis do mundo. Trata-se de uma máscara dourada, deslumbrante, colocada sobre a cabeça mumificada de Tutankhamon, com o objetivo de proteger e orientar o faraó em sua jornada para o além. A máscara, forjada em ouro maciço e pesando impressionantes 10 kg e 873 gramas, apresenta detalhes intrigados, criados por aves artesãos. A característica mais notável da máscara é a sua surpreendente semelhança com o jovem faraó, cujos traços juvenis e serenos foram capturados. Preciosos como o lápis azul e a turquesa torna a máscara uma obra de arte ainda mais requintada, enfatizando-a imensa riqueza e poder dos faraós egípcios antigos. Apesar de sua grandiosa descoberta em 1922, com relatos de maldições para quem tocasse, vem adicionando ao seu fascínio. Hoje a máscara continua a ser um símbolo querido do Antigo Egito e é um dos artefatos mais significativos do Museu Egípcio no Cairo, atraindo milhões de visitantes. Afinal, quem construiu as pirâmides do Egito? Um dos mais gloriosos impérios que vigorou no mundo foi o do Antigo Egito, que não só é conhecido por ser um dos mais antigos, mas também por sua importância cultural e para a humanidade. Isso porque a antiga sociedade egípcia foi responsável por diversos avanços técnicos que possibilitaram, entre várias coisas, o cultivo, os primeiros passos da medicina e por grandes avanços na área da arquitetura. Graças a esses progressos que envolveram os estudos da arquitetura no Egito Antigo, entre outros elementos culturais, como o governo por um faraó, uma representação divina na terra e os avanços na medicina que levaram aos rituais de mumificação, foi naquele império que surgiram as famosas pirâmides. Uma curiosidade é que o costume de construir pirâmides como túmulos aos faraós foi deixado de lado no Novo Império, 1550 a.C., 1070 a.C. Em seguida, os faraós passaram a ser exclusivamente enterrados no Vale dos Reis, localizado a cerca de 483 km de Gizé, como informa o Live Science. Escravizados? Para quem não tem a oportunidade de ver as pirâmides de perto, é difícil ter noção do tamanho colossal que essas estruturas possuem. Porém, o tamanho impressiona tanto. A mais alta das três mencionadas anteriormente, Kéops, possui 140 metros de altura, a ponto de que algumas pessoas ao longo da história buscaram até mesmo respostas em teorias conspiratórias, como a cidade perdida de Atlântida e extraterrestres, e até algumas bem plausíveis, como grandes equipes de judeus escravizados. Claro que a última, mais comum, seria também a mais difundida. Porém, mesmo essa teoria pode não ser real, visto que nenhum registro arqueológico referente ao povo judeu encontrado na região data do mesmo período em que as pirâmides de Gizé foram erguidas. Além do mais, os antigos judeus foram sim escravizados, mas a própria Bíblia hebraica atesta que isso ocorreu em uma cidade chamada Ramsés. Esta, por sua vez, poderia ser Piramsés, uma cidade fundada durante a 19ª dinastia, entre 1295 a.C. e 1186 a.C., em homenagem ao faraó Ramsés II. No entanto, o que as evidências referentes às pirâmides encontradas sugere absolutamente pouco. Não sabemos como eles construíram, só temos grandes indícios, que foram os antigos egípcios, e teorias são levantadas todos os anos, mas nenhum estudioso conseguiu fechar o quebra-cabeça das pirâmides por completo. A cada ano uma coisa é certa: cada vez mais os arqueólogos estão descobrindo novas coisas no Egito, e cada vez mais estão mais próximos de descobrir os segredos dessa civilização antiga e tão assustadora, com tanto conhecimento e sabedoria.
O Antigo Egito ainda tem muito que ser descoberto e algumas coisas talvez estejam além da nossa capacidade científica atualmente, como as famosas pirâmides do Egito. Encerramos esse vídeo por aqui. Esperamos que você tenha tido um grande aprendizado com esse vídeo. Deixe nos comentários sua opinião sobre o Antigo Egito e sobre seus mistérios extremamente complexos.